Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios e suplicar a graça de Deus ao nosso coração, no sentido de que Ele nos visite por meio da sua palavra mais uma vez nessa manhã. Efésios, capítulo 5, nós vamos ler do verso 18 até o verso 21. E eu gostaria que você, nessa hora, pudesse ter plena atenção na palavra de Deus e já fizesse a leitura como quem quer receber uma palavra nessa manhã, como quem quer receber uma palavra rema, que é aquela palavra que não é genérica, mas é específica de Deus para o seu coração. Às vezes no domingo a gente vem para cá, meio que no automático. Domingo é dia de culto, é muito bom estar juntos, mas certamente Deus quer falar ao nosso coração nesse dia. Efésios capítulo 5, verso 18, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai bendito, Pai querido, nós queremos louvar o Teu nome, porque em todo momento o Senhor tem nos assistido, o Senhor tem nos sustentado, e nessa manhã cremos que não será diferente. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Louvado seja o Teu nome, porque Tu deixaste o Teu Espírito para nos consolar e nos fortalecer. Então, nessa manhã, Pai, fala ao nosso coração, por meio da Tua palavra bendita, que é viva e eficaz, e penetra a ponto de dividir juntas e medulas, e cumpre no nosso coração um propósito para o qual o Senhor sempre a designa. Nós oramos no nome de Jesus, suplicando uma ambiência própria para a internalização da Tua palavra, por meio do Teu Espírito que é santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, essa é uma palavra muito especial do apóstolo Paulo. No ano passado, estudamos por longo tempo a carta de Paulo aos Efésios aqui, através do pastor Antônio Carlos. Hoje eu quero pensar uma verdade fundamental para a vida cristã, para que nós possamos viver com alegria, viver com mais estabilidade, viver com mais entusiasmo na presença do nosso Deus. Afinal de contas, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E muitas vezes, quando a gente olha para o nosso próprio coração, a gente percebe essa carência de abundância de vida da parte do nosso Deus para o nosso coração. Essa palavra, então, irmãos, de Paulo aos Efésios, ela serve pelo menos a dois grupos nessa manhã. O primeiro grupo é aquele que está se sentindo derrotado, é aquele que está se sentindo angustiado, é você que de alguma maneira entrou aqui por alguma causa entristecido, deprimido, seja por um pecado, ou seja por uma conjuntura, ou até mesmo por causas desconhecidas. A questão é que você está se sentindo comprimido, atachado pelas conjunturas da vida. O segundo grupo possível de estar dentre nós é aquele grupo que se sente vitorioso, é aquele grupo que está vivendo um momento onde as coisas estão fluindo, onde as coisas estão dando certas, é aquele grupo que se sente vitorioso na família, no trabalho, na sua vida pessoal com Deus, na criação com os filhos, a relação está boa, a convivência com a esposa é saudável. Então, esse é um segundo grupo possível entre nós. Estando você numa posição ou em outra, Paulo, quando escreve, quando insta com os Efésios para que sejam
cheios do Espírito Santo, o faz porque essa é uma necessidade para o coração de cada um de nós, não só daquela igreja, mas da nossa igreja também. E parece que no curso da história essa consciência fica clara. Por exemplo, os teólogos gastam tempo para poder escrever e tecer uma doutrina sobre a pessoa do Espírito Santo, dizendo o seguinte: o Espírito é a terceira pessoa da Trindade, da mesma substância, coigual em poder e glória, coeterno com o Pai e o Filho. O Espírito Santo prepara o caminho para o Evangelho, acompanha-o com o seu poder persuasivo e comanda a sua mensagem à razão e à consciência dos homens. O Espírito é o único agente eficaz na aplicação da redenção. Ele convence os homens do pecado, levando-os ao arrependimento, regenera-os pela sua graça, persuade-os e habilita-os a abraçar a Jesus Cristo pela fé. Se você quer ter êxito na sua vida evangelística e de testemunho, você carece dessa unção e dessa porção do Espírito Santo. Numa versão mais contemporânea, John Stott diz: sem o Espírito Santo, o discipulado cristão seria inconcebível, impossível até mesmo. Continua ele: não pode haver vida sem o doador da vida, nem entendimento sem o Espírito da verdade, nem comunhão sem a unidade do Espírito, nem caráter semelhante a Cristo sem o seu fruto, nem testemunho efetivo sem o seu poder. Assim como um corpo sem respiração é um cadáver, a igreja sem o Espírito é morta. E a igreja aqui, irmãos queridos, sou eu e é você. Portanto, para os vitoriosos e para aqueles que se sentem derrotados, angustiados, deprimidos, carentes de uma graça adicional, essa palavra faz sentido para o nosso coração. Eu queria então falar sobre esse tema de maneira muito objetiva, sobre o enchimento do Espírito, mas respondendo 4 perguntas. A primeira é a seguinte: por que ser cheio do Espírito Santo? Por que ser cheio do Espírito Santo não é algo restrito ao oficialato da igreja, aos pastores, presbíteros e diáconos? Em primeiro lugar, porque o verbo se encontra no imperativo. Paulo está dizendo: enchei-vos do Espírito. Essa não é uma alternativa opcional, isso é um mandamento, é uma ordenança de Deus para o meu e para o seu coração. Portanto, nessa manhã, se você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus, ainda que você tenha os seus problemas e situações que precisam de uma ação imediata do Espírito do Senhor, por outro lado, Deus quer que você saiba que você foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de ser um discípulo cheio do Espírito Santo. Irmãos queridos, como viver numa cidade como a nossa, como enfrentar notícias que não pedem licença para bater ao nosso coração sem a presença do Espírito. Isso não é um autoritarismo divino dizendo que você obrigatoriamente tem que ser cheio do Espírito Santo para satisfazer uma demanda ou uma ausência de Deus. Isso é uma dádiva dos céus para você poder glorificar a Deus e ter uma qualidade de vida melhor. Se não, observem, no verso 19 até o verso 21, Paulo está dizendo que nós podemos sim ter uma vida de comunhão, apesar das nossas diferenças, sociais, culturais, financeiras. Paulo está dizendo que nós podemos falar entre nós. No Salmo, no verso 19 do capítulo 5, podemos falar entre nós com salmos. Isso significa que eu e você podemos ter comunhão.
Isso significa que quem patrocina a comunhão da igreja não é um auditório agradável, um salão confortável, mas a presença do Espírito que nos torna um, que nos dá a capacidade de convivermos com a diferença uns dos outros. Paulo também fala sobre a adoração, no verso 19, parte B, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E isso diz respeito ao culto público, é você adorar a Deus, não da boca para fora, mas um louvor que saia do seu coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. É o culto público, mas é aquele também culto individual que acontece no interior da sua casa, no seu quarto, quando você está dirigindo um carro, saindo pela manhã, adorando a Deus e cultuando por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele é. Paulo ainda fala no verso 20 sobre a gratidão, dando sempre graças a Deus por tudo. E tudo significa todas as coisas mesmo. Ninguém pode dar graças a Deus pela morte de um filho, mas nós podemos ser gratos a Ele por sua soberania em nossa vida. Mesmo quando você não está entendendo absolutamente nada, Deus continua inalterável, sendo Deus e tendo seus caminhos na tormenta. Então eu não me alegro com a dor, porque não sou masoquista, mas eu me alegro porque sei que sou e pertenço a um Deus que é soberano e que tem as suas vontades permissivas na minha vida. Mas ainda há uma quarta virtude, que é a da submissão. No verso de número 21, Paulo está dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. O quão difícil é isso! Há determinados momentos da vida que nós não nos sujeitamos nem a nós mesmos, quanto mais ao cônjuge, o filho, um oficial da igreja, um irmão difícil, uma pessoa no trabalho que me persegue, alguém que me calunia. Meus queridos irmãos, nós somos chamados a nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, e isso só é possível por meio do Espírito Santo. Então, quem deve ser cheio do Espírito Santo? A totalidade da igreja, cada um de nós. Segunda pergunta: quem deve ser cheio do Espírito Santo? Como devemos ser cheios do Espírito Santo? O verbo está na voz passiva e deveria ser escrito assim: deixai-vos ser cheios do Espírito Santo. Não há então uma técnica, não há uma fórmula para eu e você nos enchermos do Espírito Santo. O caminho do enchimento do Espírito é o caminho do arrependimento, contra tudo aquilo que entristece o Espírito. É o caminho da receptividade por meio da fé, através da oração, a palavra que nos é pregada. Quando eu adoto uma posição, uma postura na vida, aonde Deus pode me encher por meio do louvor, da oração, da comunhão, então eu vou me enchendo do Espírito Santo. A quarta pergunta: quando eu devo me encher do Espírito Santo? O verbo está no presente. Ele diz: enchei-vos. E há dois tipos aqui de presente imperativo. Um descreve uma ação única, uma ação acabada. É aquela que aconteceu em João capítulo 2, quando Jesus diz para os mestres-sala: enchei d'água as talhas. Deveria ser enchidas uma vez só, e o milagre então aconteceria. Mas quando Paulo fala enchei-vos do Espírito Santo, ele está usando aqui um presente contínuo, significando dizer que a unção de ontem não serve para hoje, significando dizer que nós não devemos viver uma nostalgia sobre aquilo que nós vivemos no passado.
O mínimo que deve caracterizar a nossa vida no presente é o máximo que nós já vivemos com Deus no passado. O pão de ontem não serve para hoje. Eu e você precisamos, então, de uma ação renovada do Espírito Santo no nosso coração. E é por isso que a plenitude do Espírito é um anseio, uma necessidade de cada um de nós. Desses dois grupos representados hoje aqui pela manhã, o grupo dos derrotados, dos entristecidos, daqueles que sentem que carecem de uma graça adicional, e o grupo daqueles que pertencem aos vitoriosos, aqueles que olham para sua família e veem que ela se encontra ordenada, sua vida profissional é uma vida profissional vitoriosa, benfazeja, a mão de Deus está sobre você. Hoje, indistintamente, o convite para uma vida cheia do Espírito Santo, a fim de que eu e você possamos viver em comunhão, adoração, gratidão e submissão, sujeição uns aos outros, é por meio de uma vida cheia do Espírito. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Coloque a sua vida diante do Senhor. Certamente você tem demandas a apresentá-lo nessa manhã. E a palavra de Deus nos abre espaço para isso. Salmo 138 diz: no dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentastes a força da minha alma. O nosso Deus é um Deus que ouve oração, mas nós também precisamos ouvir a sua voz. Ele também quer que ouçamos os seus conselhos, e quem sabe, seu entristecimento, sua fraqueza, são oriundos de uma vida que precisa se esvaziar daquilo que se encontra cheia, para se encher daquilo que está vazia. Se você pertence ao grupo dos entristecidos e angustiados, dos deprimidos e dos derrotados, essa manhã é uma manhã em potencial para você falar: Senhor, eis-me aqui, para que tu me enchas com o teu Espírito Santo, para que tu me plenifiques, para que o Senhor me satisfaça com a tua presença. Eu não quero mais voltar ao poço de Jacó. Eu quero beber da água da vida, eu quero dessedentar a minha sede, eu quero matar a minha fome, tu és o pão da vida. Faz isso, Senhor, por meio do Espírito. Se você pertence ao grupo dos vitoriosos, aqueles que têm caminhado bem, que a vida tem estado ordenada, que o coração está em paz, que os filhos estão vivendo em comunhão familiar, a você também esse imperativo é destinado, dizendo o seguinte: o melhor ainda está por vir. Você pode se encher mais, você pode ser mais moldado, você pode ser mais intrépido, você pode ser mais ousado na pregação da palavra, você pode testemunhar mais, você pode glorificar mais, você pode estar mais fortalecido, e isso quem faz é o Espírito na vida de cada um de nós. Senhor, nós queremos te dar graças nessa manhã, queremos te louvar porque não estamos à mercê de nós mesmos, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor foi, mas que deixaria o Espírito Santo, deixaria o Consolador, deixaria aquele que nos conduziria a toda a verdade. Ó Deus querido, aquele que consolaria o coração, aquele que converte o homem do pecado, do juízo e da justiça, aquele que vai na frente preparando o caminho para a recepção da palavra. Nós louvamos o teu nome por tua assistência. A tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida
até a consumação do século. Ó Deus querido, o salmista disse: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós te louvamos porque o Senhor está conosco. Agora, Pai, fortalece a tua igreja, começar de mim, Senhor, até a última fileira, até o presbítero Ivá. Fortalece a tua igreja, Senhor, derrama do teu espírito, derrama do teu consolo, derrama dessa porção inigualável que preenche tudo em todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, ó Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor incondicional do nosso Deus e eterno Pai, e essa porção do Espírito Santo, ó Deus querido, seja um imperativo, ó Deus querido, do Senhor para a nossa vida, a fim de que tenhamos um domingo, Senhor, consolado e debaixo da tua paz, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos queridos, hoje às 16 horas, todos os supervisores, líderes, auxiliares e aqueles que já têm praticado discipulado aqui na igreja, tem um encontro comigo e o pastor José Dilson na sala de inglês para um treinamento que vai disseminar esse processo.